Mas temos a noção da nossa limitação. E mesmo quando temos uma ideia acerca de determinado assunto, de determinado tema, nós temos de revelar alguma cautela, alguma prudência, porque pensamos que sabemos muito e, afinal, sabemos pouco. E, em muitas circunstâncias, em muitas ocasiões, é melhor primar pelo silêncio, para não dizer algo que não esteja correto, algo que não esteja dentro do nosso conhecimento. E quando nós optamos pelo silêncio, não significa que sejamos inferiores aos outros. Significa que nós temos alguma cautela. E é à luz desta cautela que nós olhamos para o versículo 36. Há uma certeza que nós temos e da qual não nos desviamos, que é a certeza da segunda vinda de Jesus. Líamos há pouco em Atos 1, quando os anjos disseram: pois bem, aquele que vocês viram agora subir, ele virá, certamente. E esta é a nossa confissão de esperança. E o versículo 36 deixa-nos um enorme descanso, porque é um reforço da nossa esperança. Diz o versículo 36, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E a certeza dessa vinda é desconhecida dos homens, porque Jesus, depois de falar dos muitos sinais, dos indícios da sua chegada, ele tem esta afirmação muito importante: ninguém sabe. A esperança dos cristãos nunca pode ser abalada por não ter o conhecimento de uma data. E nós temos datas. Hoje, na classe da Escola Bíblica Dominical dos Jovens, perguntava se eles se lembravam do dia do nascimento. Lembramos do dia do nosso nascimento? A irmã Milá diz que não, o irmão Nazaré diz que sim. Depois lá em casa vão acertar isto. Nós sabemos o dia em que nascemos. Não nos lembramos muito bem. Mas nós temos a certeza de que, não sabendo o dia, não sabendo o mês, não sabendo o ano, a nossa fé, a nossa esperança não é abalada. Porque alguém determinou que seria neste período de tempo humanamente definido, mas nós continuamos a acreditar. As palavras do Mestre são para reter, versículo 36, são para reter com alegria, para que não sejamos enganados, para que não sejamos iludidos acerca da sua vinda. Verdade, nós sabemos que Ele virá. Versículo 36, ninguém ouse dizer que sabe quando será. Ninguém ouse dizer que será naquele dia, naquele ano. É o próprio Mestre que está a dizer no versículo 36, ninguém sabe. Se nós olharmos para o contexto humano, temos muitas pessoas que gostam de antecipar acontecimentos e outros que gostam de calendarizar até a sua própria vida. E Jesus levanta aqui no versículo 36 a certeza: ninguém sabe da sua vinda. E acerca da segunda vinda de Jesus, a Igreja tem sido alvo de muito estudo, de muitas divisões, por causa das interpretações acerca da segunda vinda de Jesus. Esta semana que passou, falava com um irmão na fé que dizia que a igreja onde estava se dividiu exatamente por uma questão destas. Porque uns diziam que íamos fazer isto, outros diziam que seria naquela altura, e metade da igreja foi para um lado, metade foi para o outro. Porquê? Por causa da tentativa de saber quando é a segunda vinda de Jesus. Porque tentaram definir dias ou anos. Interessante que há uns 12 anos descobrimos que a civilização maia apontou para o ano de 2012 como o fim do mundo. 21 de dezembro de 2012. Então, durante 2 anos, mais coisa, menos coisa, ouvimos falar dos maias, como se tivéssemos redescoberto a civilização maia e o fim do mundo seria a 21 de dezembro. Mas, em 2020, há precisamente 2 anos, foi feita uma correção, uma contagem diferente acerca do fim do mundo, com diversas catástrofes, diversos acontecimentos, mas sabem, nenhuma delas falava da vinda de Jesus. Nenhuma delas fala sobre a vinda de Jesus. E é aqui uma importância de reler este versículo 36. Nada do que diga respeito à segunda vinda de Jesus está ao alcance do nosso conhecimento. Nós temos outras religiões aceites no nosso país, falaram da vinda de Jesus para o final do século XVIII. Posteriormente, 2 datas foram alteradas já no século XIX e também para o século XX.
Estamos a ler o versículo 36, o que é que Jesus disse? Em relação ao dia e hora, ninguém sabe. O conhecimento humano pode ser muito amplo, pode ser muito vasto, mas no que diz respeito à segunda vinda de Jesus, ele é limitado. Podemos fazer contas, interpretações, ler textos, comparar textos e dizer que vai ser assim e naquela data. Podemos buscar profecias, mas erraremos sempre na data. Versículo 36, ninguém sabe. E nós temos base bíblica para dizer, tu não sabes quando Jesus virá. E quando o Mestre diz que a concretização desta certeza está fora do nosso conhecimento humano, creiamos, porque é verdade. Não vamos entrar em cálculos. Nós dizemos, de forma mais coloquial, encontros do vigário acerca da data da vinda do Senhor Jesus. Versículo 36, ninguém sabe. E esta é a certeza do desconhecimento para qualquer pessoa e a razão da nossa fé. Porque nós temos então os olhos voltados para o Pai e não para um grupo de pessoas que diz ter a certeza. Percebemos a importância de olharmos para Jesus? Só Ele nos pode garantir que Ele vem, mas também nos diz que a certeza desta vinda está fora do conhecimento dos anjos. Versículo 36. Nem os anjos do céu. Nem os anjos do céu. E Jesus parece estender aqui a aplicação das suas palavras, porque aumenta o leque de desconhecedores. Agora, ao introduzir os anjos. Nem mesmo os anjos, aqueles que servem diante de Deus, aqueles que estão na presença do Pai, sabem quando Jesus virá novamente. E isto era importante ser dito, porque naquele tempo, nos dias de Jesus, havia quem se dedicasse ao estudo dos anjos. Havia uma hierarquia, um catálogo de superioridade de uns em relação a outros anjos e de que estes saberiam mais do que aqueles e de que estes teriam melhores funções mais amplas. Então Jesus diz aqui no versículo 36, nem os anjos sabem. Os judeus, na sua tradição, acreditam que o anjo é um ser espiritual que não tem características físicas, que pode tomar características físicas quando se comunica connosco. Aliás, temos os textos no relato do Antigo Testamento em que os anjos apareceram a diferentes pessoas. E estas descrições angelicais, feitas pelos escritores do Antigo Testamento, têm braços, asas, etc. São expressões só para dar uma habilidade humana às tarefas espirituais. Alguns anjos são criados para tarefas específicas, acredita a tradição judaica, com uma complexão física que deixa de existir quando cumprem essa tarefa. Alguns acreditam que os anjos têm a tarefa de transportar as orações, as petições, as preces humanas até diante de Deus. E há quem se dedique a estudar muito mais. E agora o versículo 36, que o Senhor Jesus diz, acerca daquele dia, nenhum de vós sabe, nem os anjos. Não entremos em contas angelicais. Não entremos em estudos para tentar descobrir em que dia será, porque o Senhor Jesus diz, nem perguntem aos anjos. Não adianta, porque eles também não sabem. Não adianta vocês fazerem um catálogo angelical e dizer, mas este anjo é mais importante do que aquele é mais forte do que o outro, então este sabe. Versículo 36. Nem os anjos. Pois bem, alguns judeus acreditavam na existência de anjos da cura, anjos que curavam da impureza, outros anjos da oração, os anjos da guerra e os mensageiros ou intérpretes da tradução da vontade divina. E só para que os irmãos possam compreender, 4 anjos superiores. Os arcanjos Miguel, Gabriel, Uriel e Rafael. Então, estes estavam à direita, à esquerda, à cabeceira e aos pés de Deus. E a ideia é esta, de que cada um deles tem um poder, uma influência, então eles devem saber. Afinal de contas, eles estão à direita, à esquerda, à cabeceira e aos pés. Versículo 36. O que é que Jesus diz? Nem os anjos sabem. Por muita categoria que nós possamos dar, por muita autoridade que nós possamos dar aos anjos, o Senhor Jesus diz, nem eles sabem. Nem eles sabem. A igreja cristã dos primeiros séculos acreditava que os anjos tinham poderes superiores
aos homens e que por isso estavam num patamar superior da comunicação com Deus. E esta ideia foi muito desenvolvida, como que os anjos, sendo superiores aos homens, então estariam mais perto de Deus. E também eles poderiam ter algum conhecimento extraordinário. Versículo 36, nem os anjos sabem. Há quem acredite no anjo da guarda. Pois bem, para quem ainda acredita no anjo da guarda, esteja consciente do seguinte, também não sabe. Também não sabe. Então, a certeza desta vinda é saber que ninguém sabe. Nem nós, nem adianta perguntar aos anjos. Porque a certeza desta vinda está fundamentada naquele texto de Hebreus 11. Na fé. A fé colocada de que as palavras de Jesus são reais e de que Ele virá, mas sem o nosso conhecimento. Então, hoje, lendo Mateus 24:36, não nos iludamos com contas humanas, nem a pensar que algum anjo pode revelar-nos algo mais sobre a segunda vinda de Jesus. Mas o versículo 36 diz que a certeza desta vinda pertence exclusivamente ao Pai. Mas, unicamente meu Pai. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Eu creio que algum de vós tem uma tradução ligeiramente diferente daquela que usei. Alguém pode ler só o versículo 36, Mateus 24:36, diferente daquela que li, por favor? Obrigado. E aqui Jesus está a incluir-se. O Filho, o homem, também não sabe. E este dia é de uma exclusiva responsabilidade do Pai. Nem mesmo o Filho. Sendo divino, o Mestre reduz-se a um ser humano e está de fora desse conhecimento profundo. Jesus, o texto de Hebreus diz-nos que ele esvaziou-se a si mesmo. O texto de Filipenses, perdão. Diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Jesus, na sua divindade, reduziu-se até à condição de homem e aí teve uma limitação tremenda. Apesar do seu conhecimento superior, versículo 36, diz que nem mesmo o homem sabe. O Pai sabe todas as coisas e só Ele sabe quando o Filho voltará. Então Jesus está a elevar aqui a fasquia para que todos percebessem que este era um assunto muito importante. Em primeiro lugar, mexe com a nossa fé, com a nossa esperança. Nós não conseguimos materializar a fé, não conseguimos dizer que isto é fé. Nós conseguimos é viver por ela. E o Senhor Jesus está a dizer que eu virei, mas que ninguém sabe. Nenhum de nós, nem os anjos, nem mesmo o Filho. Apenas o Pai. Se nós voltarmos então ao texto de Atos 1, quando Jesus ressuscitou e os discípulos ficaram alegres, surpreendidos como é que era possível, porque eles tinham visto Jesus crucificado, tinham visto Jesus a ser guardado lá naquele sepulcro e agora ele estava vivo. E este era um momento de grande alegria para todos. E eles perguntaram, é agora? Agora que tu ressuscitaste, que vamos ter a restauração de Israel? Os tempos não nos competem saber. E o Senhor Jesus está aqui a dizer no versículo 36, só o Pai determina. O profeta Isaías entregou a mensagem de Deus, dando a conhecer que os pensamentos, os caminhos de Deus, não se comparam com os dos homens, porque os de Deus estão sempre acima. Eu peço a um de nós que possa ler Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Obrigado. Os pensamentos, as ações de Deus estão sempre muito acima dos nossos. Então, recordando Mateus 24:36, o que o Senhor Jesus nos está a dizer é: exercitem a fé. Exercitem a fé. Confiem naquilo que o Pai tem para vós, que é o melhor. Não entrem em contas humanas. Não procurem os anjos na vossa crença, na vossa catalogação, no vosso raciocínio, na vossa estratificação angelical. Também não são eles a dar-vos a resposta. Porque apenas o Pai. E a certeza da vinda do Senhor Jesus
deve alegrar-nos, deve deixar-nos tranquilos. Nós não precisamos saber o dia, a hora. Aliás, o Senhor Jesus até tem uma série de piadas. Cuidado que não seja ao sábado. Senão, ai daqueles que estiverem num lado, não podem dar tanto. Cuidado se for para as grávidas. Então, não façamos contas, não façamos um calendário e dizer, Jesus, tens de vir neste dia. Porque estas profecias já se estão a cumprir, aquelas também significam que só faltam estas, então tu tens de vir neste dia. Irmãos, nós precisamos de confiar que Jesus veio para morrer em nosso lugar. Ele veio e entregou-se em nosso lugar. Morreu, ressuscitou, subiu ao céu e estamos crentes de que Ele virá novamente.